de atrasado, de bobo. O crente é chamado de muitas coisas, e a igreja de Cristo, ela é perseguida ao redor do mundo. Em todas as áreas, a noiva de Cristo é chacoteada, é denegrida, e os seus ministros, de igual forma, são chamados de ladrões, de mentirosos, charlatões. O mundo nos rotula, mas a palavra de Deus, ela também se pronuncia a nosso respeito. Na Bíblia você vai perceber que somos chamados de igreja, somos chamados de corpo, somos chamados também de templo, de família, somos chamados de noiva, somos chamados de exército do Senhor. E eu prefiro ficar com o que o Senhor diz que nós somos. Tem alguém aqui que é noiva de Cristo? Há alguém que afirme que a igreja é um hospital, mas a Bíblia não fala disso. O Senhor nunca disse que a igreja é um hospital. A primeira vez que o Senhor nos chama de igreja, Ele está conversando com Pedro. E Ele diz para Pedro, sobre esta igreja, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Por que que o Senhor usou a palavra igreja? Ele usou a palavra eclésia, que significa a princípio os chamados para a assembleia. Eclésia era um corpo de pessoas que se juntavam com o governador, com o imperador ou com o rei, para discutir as leis e para lançar decretos de como deveria ser aquele governo. Você está entendendo, né? O que é eclésia? No tempo de Jesus, os romanos usaram essa palavra, era uma palavra grega, mas eles usaram essa palavra. E eles colocaram em prática. Então, para você fazer parte da eclésia, para você fazer parte dessa assembleia, você tinha que ser cidadão romano. E então, como cidadão, você começava a decretar o que deveria acontecer dentro daquele território, dentro daquele reino. E o Senhor Jesus entendeu que assim deve ser a sua igreja. A sua igreja, esta assembleia é formada por pessoas que são cidadãos do céu. E você foi chamado para decretar. Nós não fomos chamados para colocar leis e nem para fazer leis, mas nós fomos chamados para dizer o que vai acontecer em conformidade com a palavra de Deus. Queira o mundo ou não. Abaixaba. Queira o inferno ou não, aquilo que a igreja decreta vai acontecer. Um decreto é uma deliberação de algo que deve ser observado. Um decreto é algo que vai acontecer, sim ou sim, ou é por bem ou é por violência, mas vai acontecer. E a igreja do Senhor está levantada nesta terra para decretar o reino de Jesus Cristo. Aleluia! Por isso que o mundo nos odeia. Sabe quando a gente olha para a história de Davi e do gigante? O gigante está desfazendo do povo, porque as palavras causam um impacto muito grande na vida de quem ouve.
E aquele gigante está lançando palavras: vocês não são de nada, não tem homem nesse exército. E ele vai colocando a moral daquele povo para baixo, vai desfazendo da fé daquela gente, até que se levanta alguém, cheio do Espírito Santo de Deus, para dizer para aquele homem: quem você pensa que é, para falar assim do povo de Deus? E eu quero dizer que eu vou gritar nesse mundo todo, quem esse mundo pensa que é, para tratar a igreja como está tratando. A igreja de Cristo vai prevalecer, vai avançar, vai saquear o inferno, vai derrotar Satanás. Aleluia, aleluia. Diga comigo assim: eu vou decretar a palavra de Deus. Aleluia. Como nós estamos aprendendo aqui, eclésia, um grupo que pensa do mesmo jeito, que está caminhando na mesma direção. Irmãos, não existe grupo nenhum no mundo parecido com a igreja de Cristo. Não existe nenhum grupo no mundo, não existe, que seja tão homogêneo, que seja tão verdadeiro, que seja tão unido como o povo de Deus. Tem gente que entende errado, tem gente que diz assim: a igreja é desunida. Irmãos, não existe igreja desunida. A igreja de Cristo está bem ligada, bem firmada na comunhão do Espírito Santo de Deus. Alguém diz assim: mas por que tem tantas placas de igreja? Porque o Senhor quis assim. O Senhor se agrada dessa forma. O Senhor tem prazer em olhar para a Palhoça e ver a igreja Filadélfia aqui, e tem prazer em ver a igreja Mais de Cristo ali, e tem prazer em ver a igreja Assembleia de Deus ali, e tem prazer em ver a igreja Quadrangular lá. A igreja de Cristo está unida e prevalecendo. Abaxamandere Massúria. Aleluia. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 16, versículo 18. Se você encontrou, diz amém. Diz assim, ó: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Presta atenção. E as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Cristo. Pastor, eu vejo o inferno, o mundo entrando dentro da igreja. Mentira de Satanás. O mundo não está entrando dentro da igreja. É a igreja que está entrando no inferno e arrancando almas das mãos de Satanás. A igreja de Cristo está avançando, está prosperando. Aleluia. O versículo 19 diz assim: eu te darei as chaves do reino dos céus. E o que ligardes na terra será ligado nos céus, e o que desligardes na terra será desligado nos céus. Quem aqui é discípulo do Senhor Jesus? Levanta e segura a tua mão assim, se você é discípulo. Quem aqui é cidadão do céu, balança a mão assim, ó. Sabe o que o Senhor Jesus diz para os seus discípulos? Vocês são a minha igreja, vocês são a minha eclésia, vocês são a minha assembleia, e eu vos levantei para decretar a minha palavra. Eu levantei vocês para dizer que o inferno nunca prevalecerá. Aleluia, nós vamos chegar num ponto tão bom, vai se animando que vai ficar bem melhor isso aqui. Aleluia. Vai comigo Colossenses, capítulo 1, e o versículo 15. Abba, Pai. Aleluia.
Diz assim a palavra do Senhor: o qual nos tirou da potestade, versículo 13, perdão, vamos desde o versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Tem alguém aqui que era do reino das trevas? Levanta a mãozinha. E agora você está em que reino? Antes você odiava os crentes e hoje você é crente. Não é, Vani? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Não há potestade, não há trono, não há nada que esteja acima do Deus que te chamou para decretar. Eu já vi pessoa dizendo, ai, que esse negócio de decretar não é para crente. Não, oh, meu querido, o crente deve decretar sim, e eu vou decretar. Eu fui chamado para decretar a vitória sobre a cidade de Palhoça. Eu fui chamado para dizer que a Palhoça será chamada uma cidade de crente. Tem muito crente na Palhoça, tem muito crente nesse lugar, tem muita igreja nesse lugar. É assim que a Palhoça será conhecida. Uma cidade de gente salva. Aleluia. Aleluia. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Está com temor aqui, você entrou com temor aqui, o teu Deus está dizendo para você, todas as coisas, se estão existindo por causa dele. Aleluia. Há uma luta muito grande entre dois reinos, o reino dos céus e o reino do inferno. E eu faço parte do reino dos céus, e eu vou declarar o que Deus manda declarar. E eu vou decretar o que Deus manda decretar, que na minha casa haverá fartura, que na minha casa haverá saúde, que na minha igreja haverá prosperidade, que na igreja onde eu sirvo ao Senhor Jesus, os meus irmãos serão abençoados, os meus irmãos vão gozar de saúde plena, que na cidade onde eu moro, governo corrupto vai cair por terra e o nome do Senhor será levantado, haverá hospitais nessa cidade, haverá escolas abençoadas nessa cidade, haverá faculdade abençoada nessa escola, porque o nome do Senhor será levantado. Aleluia. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Quando diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, está falando de um grupo que se reúne para destruir a igreja de Cristo. Não pense você que é diferente. Existe um grupo de pessoas usadas por Satanás para desestruturar a família, para acabar com a tua casa, através de filmes, através de desenhos, através de youtubers, através de tudo que você imaginar. Aonde você entra, você vai ver Satanás operando para destruir a tua família, para destruir os teus filhos, para destruir a tua casa, para acabar com a moral, para colocar o nosso país em corrupção, em imoralidade. Existe isso, existe esse grupo, e esse grupo se chama mensageiros de Satanás, servos do capeta. Mas existe um grupo chamado Eclésia, Igreja de Cristo, que se contrapõe e diz, aqui não, aqui Satanás vai voltar de ré, o nome do Senhor será levantado, a Igreja de Cristo vai prevalecer. Aleluia. O Senhor diz para Pedro, e quando ele estava
dizendo para Pedro, eu quero que você entenda, Pedro era o líder dos discípulos, ele era o mais velho. O Senhor estava dizendo para ele, mas quando ele estava falando para Pedro, ele estava falando para todos nós. Ele diz assim: te darei as chaves. Diga comigo assim, as chaves. Eu vou falar da primeira chave. Poder, força. A primeira chave que o Senhor deu para Pedro e para os discípulos reunidos no cenáculo foi poder. A força maior que existe no universo, o poder maior que existe no universo, o Espírito Santo. Aleluia. Eu não sei se você está assustado, mas você está meio estranho. Ou será que sou eu? Ei, habita em você a maior força do universo. Não há nada, nem ninguém que possa contra a tua vida. Não há nada, nem ninguém, nem potestades, nem tronos, nem governos. Ninguém pode ir contra a tua vida, porque o Espírito Santo do Senhor habita em ti. A palavra diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Eis que vos dou poder para expulsar todo tipo de demônio, para curar todo tipo de enfermidade, e nada vos fará dano algum. Pastor, é que eu estou sofrendo uma retaliação. Retaliação? Que retaliação o que, irmão? Bota esse capeta para correr. Não existe retaliação na tua vida. O sangue de Jesus é sobre você. Pastor, eu comecei a orar e o inimigo se levantou. Se levantou porque é bobo. Se levantou para cair. Você já venceu na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. Diga assim: o Espírito Santo é ilimitado e habita em mim. Aleluia. Eu estou sentindo uma força do Espírito Santo aqui. Coitado dele. Estou até com pena do inimigo. Ele mexeu onde não devia mexer. Vai voltar de ré. Se você também está irado contra Satanás, já começa a clamar. Já começa a dizer: você vai sair da minha casa, você vai sair da minha vida, você vai sair das minhas finanças, você vai sair da minha casa e vai sair agora. Começa a decretar aquilo que o Senhor tem para você. Aleluia. Sabe o que é maravilhoso? Que o Senhor, Ele tem um arsenal tão grande. O Deus Todo-Poderoso tem um arsenal tão grande. E Ele coloca tudo à nossa disposição. Se não bastasse o Espírito Santo, Ele ainda envia os seus arraiais de anjos para proteger a sua igreja, para proteger você. O meu mano que apareceu ali, o pastor Gerson, já está com o Senhor. Deus mandou ele para a Bolívia, e lá foi ele para a Bolívia. Quando ele conseguiu chegar lá, o Senhor falou que ele tinha que procurar um pastor. E ele não sabia que pastor, começou a procurar onde é que tem um pastor, e encontrou um pastor, e o pastor era um pastor bem velhinho lá. E a igreja, pequenininha, estava se reunindo uma vez por semana. Não estava 2, 3, não era nem o pastor que ia na igreja, outros irmãos lá. 2, 3 pessoas. O pastor estava muito enfermo, muito doente. Ele não sabia por que o Senhor tinha levado ele lá para a Bolívia. E aí o Senhor começou a usar ele. E dentro de um mês todo aquele povo voltou, a igreja avivou, o fogo caiu, a igreja estava lotada, estava uma bênção. E ele pensou que ele ia permanecer ali. Ele pensou que esse era o chamado dele. E de repente ele está na casa dele, presta atenção.
Chegou uma irmã, uma profeta, e falou assim: pastor, o senhor tem que ir embora. Pega as tuas coisas e vai embora agora. Ele falou: mas como assim? Eu acabei de chegar, faz um mês que eu estou aqui, a igreja que está florescendo. Eu falei: não, vai embora. Vai embora porque o Espírito Santo me revelou que vão matar o senhor. E, por incrível que pareça, ele creu na profeta. Porque coisa difícil é o pastor crer no profeta, né? Parece que é meio complicadinha a situação. Irmão, ele dobrou o joelho e começou a orar. E quando ele estava orando, o Espírito Santo falou para ele: foge pela tua vida. Olhou para Anice, tia Anice, e falou: ó, vamos embora. Não tinha muita coisa mesmo, jogaram dentro daquela veraneio velha. E quando eles estão saindo, chegam uns motoqueiros, irmãos, com metralhadora, com fuzil e pá, bala na casa onde ele estava. E quando viram que ele estava fugindo, atrás dele. Eles de moto e ele de caminhonete, era já para pegar ele, uma caminhoneta velha, mas não pegava, irmão. A caminhoneta parece que voava. Vai ouvindo, vai ouvindo. 400 quilômetros para chegar na fronteira, da onde ele estava. Irmãos, ele ali apavorado, dirigindo aquela caminhonete, e as motos pega, não pega, pega, não pega. Daqui a pouco uma caminhoneta atrás também. Todo mundo atrás do pastor queria matar ele. O inferno se levanta, irmão, mas se levanta para cair. Escute. Quando estão naquele trajeto, ele olhou para a tia Anice dormiu. As 3 meninas atrás dormiram também. Ele falou: meu Deus, que é isso? E de repente não ouviu mais barulho da caminhoneta. Escute, isso aqui é só para quem crê, é só para crente. É só para crente, é só para quem é espiritual, irmão. Vai ouvindo. De repente, quando a caminhoneta silenciou, ele não entendeu o que estava acontecendo. Ele olhou pela janela, tinha um anjo segurando a caminhoneta aqui do outro lado, lá do caroneiro, e fez assim para ele. Ele olhou para o outro lado, tinha um anjo pertinho dele segurando. É loucura. O anjo fez sinal para ele baixar a janela, baixou a janela. O anjo mandou ele olhar para cima, tirou a cabeça para fora, olhou. Quando ele olhou, demônios por cima da caminhoneta, mais milhares de demônios. Mandou olhar para baixo, demônio para baixo também. E os dois aqui, e o anjo deu um brado, aqueles demônios abriu e ele viu que tinha anjos por cima daqueles demônios também. Resumindo a história. Ei, calma, nem acabou. Nem acabou. Irmãos, 400 quilômetros. De repente, ele vai ali só olhando para os anjos e glorificando e falando língua, não via mais nada, irmãos. De repente a caminhonete entrou naquele estradão de chão de novo. Já estava pertinho da fronteira, já via a fronteira. Que ele olha no relógio. Passou meia hora. 400 quilômetros em meia hora. O teu Deus é poderoso, está olhando e está cuidando de você. Abababarabaxúria. Aleluia. Estávamos junto com o apóstolo, presbítera Marita, outros irmãos que foram junto lá para Moçambique, passamos primeiro em Joanesburgo e depois para Moçambique. E quando nós estávamos dentro do ônibus de Joanesburgo para Moçambique, de repente o apóstolo falou assim: eu tive uma visão, que nós nunca havia estado em Moçambique ainda, indo de ônibus. Ele falou assim: eu tive uma visão, eu vi umas menininhas com uniforme verde, de sainha, os meninos também com paletó listrado, calça verde, gravata vermelha, as meninas com lencinho vermelho. Vi um míssil, vi um exército. Eu falei: meu Deus, quanta coisa. Ele falou: não sei o que vai acontecer lá. Quando nós chegamos em Moçambique, irmãos, nós estávamos chegando lá na cidade de Maputo, olhamos pela janela, as crianças saindo da escola, as meninas de sainha verde, os meninos com o paletózinho listrado, calça verde, gravata vermelha. Eu vi primeiro, falei: olha lá a tua visão. Falei: é isso aí mesmo, é isso aí.
Quando desembarcamos, irmão, veio um jovenzinho e nós precisávamos de um chip para poder ligar para o apóstolo lá. E o jovenzinho trouxe o chip e queria vender o chip. Era tipo uns R$5 mais ou menos. R$5. O que é R$5, não é verdade? E era um nativo lá, um mocinho negro, que queria vender aquele chip por R$5. E aí, um outro que estava ali, que era um muçulmano, um rapazinho muçulmano, não, ele está te enganando, é muito caro. E o apóstolo falou, mas não tem problema. Não pode te enganar. E aí o mocinho falou assim, não estraga o meu negócio. Parece algo simples, não é verdade, irmão? Só que deixa eu te contar, você está num lugar que você não entende muito o que eles estão falando. E aí, daqui a pouco, tinha umas 40 pessoas, 20 para cada lado, querendo se matar por causa daquele chip. Se formou duas gangues. Os negão contra os muçulmanos. Tudo nervoso, tudo querendo se matar. Porque queriam enganar o apóstolo com um chip de R$5 e na verdade o chip custava 50 centavos. E o muçulmano foi lá e comprou um chipzinho e trouxe, colocou no telefone do apóstolo. Não, está aqui, eu não preciso nem pagar. Vai entendendo, irmão, as coisas. E aí aquela revolta, aquela coisa nervosa ali, o muçulmano foi lá e trouxe o carro e falou, não, já que não está conseguindo falar com o pastor, entra no carro que eu vou levar vocês. E já puxou as malas, ele mesmo carregou as malas e todo mundo para dentro daquele carro e saímos daquela muvuca. Aí quando ele falou, para onde que é? É na igreja tal. Ele falou, igreja? É na igreja. Aí ele levou, quando ele parou na frente, ele falou, é igreja cristã? Sim. Ele não entendeu nada, porque ele olhava para o apóstolo e achava que era muçulmano, irmão. Deus usa quem Ele quer. Deus não usou um corvo para abençoar o Elias. Deus vai usar quem menos você espera para abençoar você, para socorrer você. Quando você pensa que está perdido, que está no meio de uma muvuca, o Senhor te tira assim, ei, coisa linda. Aleluia. Diga comigo assim, eu tenho poder do Espírito Santo. Diga assim, e autoridade. Porque às vezes quando a gente começa a falar essas palavras assim, você fica meio confuso. Irmão, você tem poder e você tem autoridade. Tem o poder do Espírito Santo e tem a autoridade de Jesus Cristo sobre a tua vida. Ele desce às profundezas da terra, derrota Satanás, toma a chave do inferno e da morte das mãos do inimigo. Irmãos, essa cena deve ter sido maravilhosa. Um dia eu quero conversar com Moisés, com Abraão que estava lá, né? E eles começam a ouvir os passos do Senhor Jesus chegando, e Satanás está todo faceiro, pensando, derrubei o Filho de Deus, mas o Filho de Deus está descendo com outra intenção, não está descendo para ficar, está descendo para pisar na cabeça da serpente. Aleluia, aleluia. E quando ele volta, ele se encontra com os discípulos, e a primeira coisa que ele diz é assim, agora todo o poder me é dado, nos céus e na terra, esse poder vos dou. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, esse poder ele me deu. Poder de expulsar demônios, poder de curar os enfermos, poder de prevalecer, e poder para decretar que a nossa cidade é do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Abababarabassúria. Aleluia! O Senhor venceu na cruz do Calvário, para que nós conquistemos, para que nós avancemos. Aleluia! E nós vamos prevalecer com as leis do reino do nosso Senhor Jesus. As leis do reino são a sua palavra. Quem anda em conformidade com a palavra do Senhor não tem o que temer. Não tem o que temer.
porque você está firmado nas leis do reino. E tudo que pedirdes em meu nome, vos será feito. Aleluia. Tem gente aqui muito atribulada nessa noite. O Espírito Santo falou ao meu coração quando nós entramos aqui. E eu falei, então o que é para fazer? Vamos orar um pouquinho? Vamos orar um pouquinho mais. Abaramachúria. Abaramanderemachúria. Diga assim comigo, poder. Aleluia. Quem tem poder, dá uma glória a Deus. Diga assim, força. Aleluia. Força física, força emocional, força espiritual. O Senhor está renovando. Aleluia. O Senhor diz para Pedro assim, tudo que ligardes será ligado no céu. Você pode usar tranquilamente. Tudo que você profetizar aqui na terra vai ser ligado lá no céu. Tudo que você decretar aqui na terra vai ser decretado no céu. E tudo que você desligar vai ser desligado. Eu vou desligar hoje toda maldição na minha vida. Eu vou desligar toda enfermidade na minha vida. Eu vou desligar todo ataque. Eu vou desligar no nome de Jesus. O ataque de Satanás vai ser frustrado. O Senhor vai confundir os meus inimigos. Aleluia! Aqueles que estão tramando contra a tua vida. Eu não estou falando de pessoas, estou falando de demônios que estão tramando contra a tua vida para te destruir. Claro, eles podem usar pessoas, podem usar situações, podem usar acidente. Aquilo que Satanás está tramando contra a tua vida vai ser desligado hoje. Vai ser desligado no nome de Jesus. Abababarabassúria. As obras do Senhor Jesus são transformar, curar, libertar, salvar, abençoar. Estas são as obras do Senhor Jesus. E é isso que nós vamos ligar hoje. Daqui um pouquinho nós vamos começar a ligar, irmãos. Daqui um pouquinho nós vamos começar a decretar. Aleluia. Abba Pai. O propósito da igreja, o propósito final, é expandir o reino, é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, aleluia, a todas as nações, aleluia. Eu vou acelerar aqui porque senão não vão terminar mais, irmãos. Eu quero orar com vocês, aleluia. Nós fomos chamados para falar de Jesus aonde a gente for, irmãos, no mundo todo, aonde nós for, aleluia. Escute, eu vou ler aqui para ficar mais fácil, olha só. O Senhor te chama de sal, o Senhor te chama de luz, sal para salgar. Sabe que terrível, hoje nós vivemos, tem alguns crentes, que eles não querem ser sal. A pessoa está vivendo uma vida toda errada, toda atrapalhada, mas ele não quer ser sal. O sal não é gostoso. Quando você lança o sal sobre a ferida, não tem nada de gostoso nisso. Mas o Senhor te chama para ser sal, te chama para ser luz. Sabe aquele teu companheiro todo errado, todo atrapalhado, aquela tua amiga toda atrapalhada, teu professor todo atrapalhado? Seja sal. Eu vou contar algo para vocês aqui. A pastora Kézia, o pastor Leandro me contou ontem isso. Na Páscoa, na escola, fizeram um trabalho. E era sobre chocolate, sobre ovo, e casquinha de ovo, e coelhinho. E todas as crianças apresentaram o seu trabalho, mas ninguém foi ensinado ou instruído a apresentar sobre Jesus, a verdadeira Páscoa. E lá no caderno vinha o que era para apresentar. Um era para levar ovinho, outro era para levar chocolate e bombom. E a pastora Kézia falou, não, a minha filha vai falar do que é a Páscoa. Presta atenção. Pegou as coisas aqui da igreja e levou. Quando a menininha chegou na sala de aula, a professora falou, não pode. Aqui não pode falar de religião. Você está ouvindo? Aqui não pode falar de religião. E a menininha voltou triste para casa, a Joana. No outro dia a pastora Kézia foi lá. Sabe o que é ser sal, irmão? Sabe o que é ser sal, irmão?
Você tem poder e autoridade para desfazer as obras de Satanás, a mentira de Satanás, o engano de Satanás. Foi lá e chegou para a diretora, ó, minha filha trouxe o trabalho aqui, ó, falando sobre Jesus, que é a verdadeira Páscoa. Jesus morreu e ressuscitou por nós, e a professora não quer deixar ela apresentar na sala. Ah, não quer, vai apresentar sim. A diretora foi lá, apresenta a filha. Sal. Não se intimide, irmão, com esse mundo nojento e perverso. Seja luz, seja sal. Aleluia. A palavra nos chama de reis e sacerdotes. Olha para o irmão e diz assim: você é rei e você é sacerdote. Se você é rei, você decreta. Decreta o quê? Decreta em conformidade com a lei do Senhor. Você se posiciona e diz: vai acontecer assim, assim, pela unção do Espírito Santo de Deus. O meu filho vai sair da droga pelo poder de Jesus Cristo. O meu casamento será restaurado pelo poder do Espírito Santo. A minha empresa vai prevalecer pela bênção do Senhor Jesus. Você é rei, começa a decretar e expulsar esse espírito maligno. E aí a palavra diz que nós somos sacerdote. O sacerdote faz o quê? O sacerdote chega diante do Pai e diz assim: Senhor, eu já decretei a tua palavra, em conformidade com a tua palavra. O céu se move agora, o céu se move agora. Toda incredulidade sai, toda mentira sai, todo espírito maligno sai. O sacerdote ora. Tem rei e sacerdote neste lugar? Abaxúria. O Senhor nos chama de embaixadores. Tudo isso que eu estou falando, irmão, eu não vou ler porque não dá tempo. Embaixadores. Sabe o que é embaixador? Embaixador é aquele que desenvolve uma atividade governamental num outro país. Nós somos embaixadores do céu aqui na terra. Em qualquer lugar, aonde você for, você é embaixador. Aonde você for, aonde você estiver, você é autoridade colocada por Deus. Eu já contei esse testemunho e eu pensei, não vou contar aqui, mas o Espírito Santo está me insistindo aqui para eu contar, vou contar. Quando eu entrei no 2º grau, no ensino médio, 1º ano, a professora começou a falar sobre a teoria do Big Bang. Teoria não é verdade, é teoria. E ela contou toda a teoria do boom e tá. Irmão, pode falar o que quiser, não tem problema, pode falar. Mas quando ela terminou de falar, o inimigo quis se exaltar dentro da sala. E o inimigo falou assim, na boca dela, né? Não era ela, era o capeta dentro dela. Falou assim: ou será que tem alguém aqui que crê que tem um Deus, um ser superior, que fez todas as coisas, que fez um bonequinho de barro, e depois soprou. Aí quando ela começou a falar assim, o Espírito Santo começou a ferver aqui dentro, a minha vontade já era dar uma voadeira nela, irmão. Já era uma vontade, irmãos. Eu só ouvindo aquilo. E quando ela falou, tem alguém que crê desse jeito, eu levantei a mão e falei assim, eu creio desse jeito. E ela falou assim, como é que pode? Pleno século XX, um jovem, parece uma pessoa inteligente, mas com um pensamento assim atrasado. Eu falei, posso falar? Fala. Ele falou, olha, a senhora falou que um átomo, que na época, né, ainda era uma partícula indivisível, hoje já sabe que divide, mas a ciência, né, naquela época dizia que não podia ainda. Estou velho. Falou, a senhora falou que um átomo, uma partícula indivisível explodiu. Bum! E começou a aparecer todas as coisas. E a senhora quer que eu creia nisso. Para mim é mais fácil crer que existe um Deus grande,
poderoso, que não teve princípio de dias, não terá fim. Ele criou todas as coisas. E para surpresa dela, a sala aplaudiu. Os alunos acharam o máximo, aplaudiram, e ela não gostou. Ela falou, depois a gente termina com essa história, cada um fica com essa religião. Eu falei, mas vamos fazer o seguinte, quando a senhora precisar de Deus, pode clamar por Ele, porque Ele é Pai. E mesmo a senhora sendo rebelde contra Ele, Ele vai ouvir a sua oração também. Ela, tá bom. Irmão, no segundo ano ela não veio dar aula, porque ela engravidou. Terceiro ano ela apareceu de volta. Quando ela entrou na sala, ela olhou para mim e começou a chorar. E ela falou assim, Elianai, o nome da minha filha só não é Elianai, porque eu acho que é nome de menino. Isso na frente de todos aqueles alunos que presenciaram tudo isso, a perseguição durante aquele ano que ela teve ali. Ela teve uma perseguição contra mim, todo aquele ano. Agora, diante de todos, o Senhor te exalta, irmãos, é maravilhoso. Ela falou assim, eu estava na mesa de cirurgia, e o médico falou assim, não adianta mais, fizemos tudo o que nós podíamos, mas nós já perdemos ela e perdemos o bebê. E eu só ouvi aquelas palavras, e quando eu vi isso, eu falei assim, Deus do Elianai, se tu existe mesmo, se tu é pai mesmo, e tu me ouve, se o Senhor me tirar daqui, eu vou te servir. Hoje ela é crente da igreja quadrangular, lá de Porto União. Ababarabassúria. Aleluia! Eu quero incentivar vocês, jovens, adolescentes, a se posicionar em Cristo. Vocês têm a força do Espírito Santo em vocês. Vocês têm o poder de Jesus Cristo nas suas mãos. O inferno não prevalecerá contra a vossa vida. Babarabassúria. E o Senhor diz que nós somos pescadores de homens. Aleluia. Quem vai ganhar? O teu parente, o teu amigo, o teu vizinho. Quem vai ganhar essa cidade para Jesus? É você. É nós, não tem outro. Nós somos os pescadores. E o Senhor diz que nós somos atalaia. Aleluia, que glória, que título, atalaia. Sabe o que o atalaia faz, o atalaia do Senhor? O atalaia do Senhor diz assim, essa terra passará, mas vem um novo céu e uma nova terra. E quem vai reinar é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia, aleluia. A palavra diz que nós somos testemunhas vivas. Aleluia. Sabe o que é testemunhas vivas? Tem um jovem, eu vi aquele jovem lá, é Johnny, que recebeu a cura. Onde é que está o Johnny? Eu vi o Johnny. Fica de pé, Johnny. Corre aqui, Johnny, corre. Corre aqui, jovem. Consegue correr, Johnny? Consegue? Aleluia. Suba aqui, Johnny, suba aqui. Quem viu o Johnny quando ele chegou aqui no sábado, todo travado, não conseguia nem andar? Quem viu ele? O que aconteceu? Na hora, aquele espírito maligno que estava agarrado na coluna dele. Sabe, o inimigo ele é sujo, porque a palavra diz que ele age na nossa fraqueza. O Johnny foi levantar uma caixa de tomate e deu um mau jeito na coluna. Que mau jeito é esse? Um jovem forte desse aí vai dar mau jeito levantando caixa de tomate? Nem eu não dou mau jeito, irmão. Quando o Johnny pegou aquela caixa, o inimigo das nossas almas atacou a coluna dele. Pá! E o Johnny, e não consegue mais andar. E o Johnny estava assim. Depois, você pode assistir o vídeo lá no Face, pode assistir, nas redes sociais, assista lá. E lá está o Johnny. Vai no médico. O médico diz assim, nós vamos ter que colocar um pino. A tua coluna está toda fora do lugar, nós vamos ter que colocar um pino. Sabe o que aconteceu? O homem de Deus diz assim, sai! E o Johnny soltou. Consegue pular aí e glorificar o nome do Senhor, Johnny?
Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: o Johnny é uma testemunha viva. Você também é uma testemunha viva? Jesus já fez algo lindo na tua vida? Então você é uma testemunha viva. Aleluia! A palavra diz que nós somos representantes de Cristo. Ou seja, nós representamos o Senhor. A palavra diz que nós somos pacificadores. Aonde nós chegamos, a paz de Cristo chega. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E para encerrar, a palavra diz que nós somos pequenos cristos. Ô pastor, onde está isso? Leia mais a Bíblia que você vai achar. A Bíblia diz que nós somos pequenos cristos. E como pequenos cristos, nós curamos, expulsamos demônios, libertamos o cativo no poder de Jesus Cristo. Pastor, e nós pagamos um preço? Não dá para dizer que não, mas é um precinho bem pequeno, porque quem pagou o preço alto e quem pagou a conta lá na cruz do Calvário foi Ele, o Senhor Jesus. Fica de pé, igreja amada do Senhor. Abarabassúria, aleluia, Abba Pai, aleluia. Eu quero nessa noite decretar a falência do inimigo nas nossas vidas. Aleluia, aleluia. Nós já oramos por quase 100 pessoas nesses 3 sábados. Quase 100 pessoas. E para todos os que eu ligo, a resposta é: estou curado, estou bem, Jesus operou, Jesus fez. Aleluia. Abba Pai. Quem precisa decretar algo nessa noite, seja uma bênção, ou seja decretar que o inimigo pare de agir. Quem precisa decretar algo? Aleluia. Você que precisa, vem aqui na frente. Abaxamandra e Massuri. O apóstolo vai ungir a mão dos presbíteros. E nós vamos estar orando. Deixa eu dizer algo para você. Uma palavra, se não tiver ministração,